Olá pessoal, tudo bem? Sou a Flávia Porcino e hoje o tema da nossa aula sobre exames de mama vai ser sobre ressonância magnética. Esse é um exame que eu particularmente acho bem interessante. É um exame que, apesar das suas controvérsias em termos de indicação, nós temos algumas indicações absolutas que a gente nunca pode esquecer delas, tá? É um exame que não é tão acessível como a mamografia e a ultrassonografia de mamas. Às vezes a gente nem sabe que esse tipo de exame pode ser feito, acha que a ressonância magnética vai ficar só para a parte ortopédica ou para alguma variação abdominal, pélvica, mas saibam que a indicação de ressonância de mama, ela já tem alguns critérios bem estabelecidos, tá legal? O que a gente tem que lembrar é que a ressonância magnética das mamas, ela pode proporcionar uma avaliação interessante das mamas no seguinte sentido: a gente consegue fazer uma avaliação multiplanar em diversos planos de ambas as mamas ao mesmo tempo. Isso pode agregar em termos de investigação mamária. A ressonância das mamas, ela chega a ter uma sensibilidade de 90% a 95% para o diagnóstico do câncer de mama, maior que a ultrassonografia e a mamografia com o exame clínico juntos, tá certo? No entanto, por essa alta sensibilidade, a gente tem que saber muito bem para quem indicar, senão a gente vai achar alguma lesão suspeita, algum achado diferente que vai levar a uma biópsia desnecessária. Então aqui a gente precisa deixar bem claro quais são essas indicações, tá? Então, a princípio a gente tem 3 indicações muito bem estabelecidas, que a gente vai falar de cada uma, tá bom? A primeira delas é a indicação para rastreamento de pacientes de alto risco. Então, assim como eu falei um pouco da mamografia, que vocês podem ver no vídeo anterior, a ressonância magnética também a gente pode indicar no contexto do rastreamento do câncer de mama, quanto no contexto do diagnóstico de doenças de mama, tá? Então, para o rastreamento, a ressonância magnética só vai entrar no contexto de pacientes de alto risco, tá bom? Como eu falei lá no outro vídeo, só relembrando, a indicação da ressonância magnética de mamas para rastreamento é a mesma da mamografia, para pacientes de alto risco. Começa numa idade mais jovem e a gente sempre vai associar a ressonância. Então, assim, a gente já sabe que, baseada em evidência científica, pacientes de alto risco que precisa fazer ressonância são aquelas com mutação BRCA1 e 2, já identificadas em teste genético, tá bom? Ou pacientes de primeiro grau, né, parentes dessas pacientes com a mutação, mas que ainda não fizeram o próprio teste. Então, elas também são consideradas neste contexto do rastreamento com a ressonância, tá? Outros grupos que também vão entrar com a ressonância anual, que são pacientes de alto risco, são aquelas que receberam radioterapia de tórax entre os 10 e os 30 anos de idade, tá? Quando crianças e adultos jovens também precisam fazer, porque essa radioterapia que foi para o tórax, doenças intratorácicas, acumularam risco na mama, então também precisa indicar para essas pacientes. Ou para pacientes que em modelos matemáticos de estimativa de risco, como Tyrer-Cuzick, que a gente comentou anteriormente, também precisam fazer se o risco, né, ao longo da vida, com base neste modelo, for maior que 20%, tá bom? Outras síndromes genéticas, outros casos especiais, como pacientes com hiperplasia ductal ou hiperplasia lobular, que são alterações, né, patológicas da mama, a gente pode discutir individualmente, mas lembrando que aqui a gente vai falar daqueles casos com indicação absoluta e baseada em evidência, tá bom? Então, em primeiro lugar, no contexto do rastreamento, que seria para essas pacientes de alto risco. Falando em termos de diagnóstico, a gente tem que falar também o que já está bem estabelecido na indicação da ressonância magnética, é para 2 outros contextos, tá? É para o diagnóstico de alterações de implantes mamários. Então, a paciente colocou a prótese de silicone, achou que teve alguma intercorrência, que a prótese rodou, que se rompeu, ou que está com alguma alteração clínica, que o médico mastologista ou cirurgião plástico, ou quem quer que esteja atendendo essa paciente, achou que está diferente. O melhor exame para avaliação de prótese mamária é a ressonância. Está bem claro, tá bom?
E outro contexto que é bem interessante, que é um tipo de câncer de mama muito raro, que para o seu diagnóstico e investigação está indicada a ressonância, é o carcinoma oculto da mama. O que é essa doença? Você vai falar, um carcinoma oculto, ninguém encontrou absolutamente nada na mama. Então como é que a gente vai suspeitar que essa paciente tem câncer de mama para a gente pedir a ressonância? É no seguinte contexto: o exame clínico não apontou absolutamente nenhuma alteração nas mamas da paciente, nem mesmo a ultrassonografia das mamas e nem a mamografia. Então esta tríade está negativa, mas mesmo assim foi identificado um linfonodo suspeito na axila, que na sua investigação detectou que aquele linfonodo tinha metástase para câncer de mama. Neste caso está indicada a ressonância, que com sua sensibilidade altíssima pode encontrar alguma lesão na mama, tá? Na maioria dos casos é identificada algum tipo de lesão, que neste momento pode ser solicitada uma ultrassonografia second look. O que é isso? A ressonância identificou uma área de realce suspeito e exatamente naquela região o médico vai fazer um ultrassom direcionado. Em cerca de 80% dos casos é possível identificar alguma lesão ultrassonográfica naquele local, tá? E aí, só abrindo parênteses aqui, muita gente já palpou as próprias axilas e achou um linfonodo e tem exames de mama normal, tá? Então não é para todo tipo de paciente com essa característica de linfonodo palpável que a gente vai identificar a ressonância. Então a gente precisa levar em consideração fatores pessoais, familiares para câncer de mama, tá bom? E além de algumas características do próprio linfonodo. Como a gente sabe, o linfonodo, ele é um guardião, vamos dizer assim, do braço da paciente, da axila e da mama. Então qualquer tipo de infecção local, tá? Por exemplo, na cutícula, na mão, na pele do braço, da mama, a gente pode ter um linfonodo reacional na axila e isso ser palpável. Normalmente, linfonodos reacionais que não são suspeitos, são só consequência desse tipo de infecção, eles são fibroelásticos, não são muito endurecidos, são móveis, podem ser dolorosos, tá? E geralmente, na maioria das vezes, são subcentimétricos e duram até 30 dias, né? Até a infecção se resolver e esse processo esfriar, tá? Então, linfonodo suspeito, a gente precisa levar em consideração antecedentes pessoais ou familiares positivos para risco ou para doença, né? Câncer de mama anterior. E até mesmo esse linfonodo que dura muito tempo, que é duro, como se fosse uma pedra, às vezes pouco móvel, esse é o tipo de linfonodo suspeito. Então a gente tem que ter bastante critério para indicar a paciente a fazer uma ressonância magnética suspeitando de um carcinoma oculto, que isso vai até 1% dos casos de câncer de mama, é raro, tá bom? Então já falamos do rastreamento do câncer de mama com ressonância magnética para as pacientes de alto risco e já falamos em termos de diagnóstico do carcinoma oculto de mamas e de alterações do implante. E uma coisa interessantíssima também, que é uma indicação da ressonância magnética de mamas, é a avaliação de pacientes com câncer de mama que vão fazer quimioterapia neoadjuvante, que é aquela que é feita totalmente antes da cirurgia. Então, qual que é o objetivo e qual que é a importância da ressonância neste contexto? Quando a gente compara a ressonância com o ultrassom e com a mamografia, a ressonância é o exame que consegue demonstrar melhor, com mais clareza e com mais acurácia, a redução do tumor ao longo da quimioterapia. Isso vai ser importante tanto para avaliar a resposta durante o tratamento, quanto para planejamento cirúrgico. Então é um exame muito importante. Tendo uma paciente que vai fazer quimioterapia neoadjuvante para câncer de mama, antes de começar, idealmente, a primeira sessão de quimioterapia, a paciente faz um rastreamento por ressonância, tá? Para caracterizar aquela lesão e ao mesmo tempo também a gente vai investigar outros focos de doença nesta mesma mama e na outra. Afinal de contas, a paciente vai ser submetida a um procedimento quimioterápico, que é para sumir as lesões tumorais, né, que são câncer de mama. Se porventura a gente tiver algum outro foco que não foi diagnosticado anteriormente e isso sumir, pode ser que estejamos subtratando a paciente depois.
acreditando que ela tivesse apenas um foco, tá bom? Então, para paciente que vai fazer quimioterapia neoadjuvante, não podemos esquecer. E antes de começar a quimioterapia, todos os focos que porventura surgirem de suspeição para câncer de mama, isso deve ser biopsiado e investigado para não ter confusão no tratamento depois, tá? Então, aproveitando o gancho de identificação de outras lesões na mesma mama e na mama contralateral, essa recomendação de fazer ressonância não é válida para pacientes que vão fazer quimioterapia depois da cirurgia ou que nem vão fazer quimioterapia, que vão fazer hormônio ou algum outros tipos de tratamento. Por que que isso não é obrigatório? Para esses pacientes que não vão fazer quimioterapia neoadjuvante, basta, na maioria dos casos, isso é controverso, fazer apenas mamografia, né, sempre, e a depender da idade da paciente, de outros achados, de composição da mama, fazer a ultrassonografia, tá bom? Então, só abrindo um parênteses, neste contexto, né, que a cirurgia vai ser feita em primeiro local, ou logo após o diagnóstico do câncer de mama, que ainda não foi determinada qual vai ser a conduta, né, qual vai ser o primeiro tratamento, a gente deve pensar em guardar a ressonância apenas para alguns contextos específicos, tá? E, por exemplo, em pacientes jovens, abaixo de 40 anos principalmente, que tem as mamas muito densas, que porventura a sensibilidade da mamografia não tenha sido muito boa, tá? Ou pacientes com alguns tipos histológicos de doença de mama bastante específicos, que estão mais associados a multicentricidade, multifocalidade e bilateralidade da doença, que é o carcinoma lobular invasivo, tá? Que é um tipo específico de câncer de mama que nem sempre aparece nos outros exames e tem mais chance de ser multifocal, beleza? Então essa é uma controvérsia para pacientes que vão operar. Uma controvérsia para indicação da ressonância em pacientes que já operaram é no contexto de uma suspeita de recidiva. O que eu quero dizer com isso? Uma paciente que já concluiu o tratamento para o câncer de mama, daí a 6 meses ela volta a fazer mamografia e aí eu palpei uma região endurecida onde estava a cicatriz ou na outra mama. Então qualquer suspeita de recidiva em paciente que já tratou câncer de mama deve ser investigada com exame clínico, ultrassom, mamografia, biópsia, e a gente guarda para casos muito selecionados a ressonância magnética. Nunca vai ser o primeiro exame na nossa suspeição de recidiva locorregional do câncer de mama, tá bom? Então, só pra gente finalizar, não é todo mundo que pode fazer a ressonância, tá? Então, a gente falou das indicações. E se nessas indicações eu tiver essas contraindicações, não podemos fazer de jeito nenhum. E tem até um jeito fácil de lembrar. Quem é que não pode ser submetido à ressonância? A ressonância gera um campo magnético gigantesco, tá? Então, nada de metal pode ser usado durante o procedimento, tipo brinco, piercing, nenhum adorno corporal, absolutamente nada disso. Mas tem pessoas que têm implantes ou dispositivos metálicos que não conseguem tirar, certo? Então, pela chance disso se deslocar e causar algum dano para o paciente, essa pessoa está contraindicada. Então, só para a gente pensar quais seriam esses casos. Então, de cima para baixo, só para tentar lembrar. Pacientes com clipes cerebrais não podem, implantes cocleares também, clamps de carótida também não podem, porque tudo isso, se sair do local, pode ser risco de vida iminente para o paciente, certo? Então, descendo mais um pouquinho, paciente com marca-passo, cardioversor, alguma coisa implantável que vai ajustar o ritmo cardíaco também não pode, tá? Marca-passos. E válvulas metálicas cardíacas, tá bom? Então, qualquer paciente com algum desses dispositivos metálicos, a gente não pode submeter o paciente à ressonância magnética. Combinado? Então, uma vez indicado, excluídas as contraindicações, é um exame que a paciente pode reclamar um pouquinho, que é um pouco chato, um pouco demorado, leva em torno de 40 minutos, tá? A paciente deve ser investigada quanto a seu período menstrual, uso de terapia de reposição hormonal, por quê? A impregnação do gadolínio, que é um contraste utilizado na ressonância magnética de mamas, isso vai variar de acordo com o status hormonal da mama, tá? Então, qual que é o período ideal? Se possível, né? Se for um exame
eletivo, por exemplo, que não seja de urgência para começar um tratamento logo para um câncer de mama, que a gente exclui isso, tá? Mas podendo se optar a adiar um mês o exame, qual que é o período ideal para a mulher fazer ressonância magnética? Entre o 5º e 15º dia do período menstrual, tá bom? E se a mulher estiver fazendo terapia de reposição hormonal, pode não ser necessário suspender, mas se porventura a impregnação do gaborino não ficou legal, a gente pode tentar suspender por um mês essa terapia de reposição hormonal e em seguida a paciente faz o exame, tá bom? Então, depois desses critérios, a gente precisa também observar bem se a paciente tem alguma alteração palpável nas mamas, assim como no exame de mamografia, que você vai precisar colocar se tem alguma alteração de pele, para que isso não confunda quem for laudar o exame. Tá, beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. É um exame que pode ser um pouquinho desconfortável, como eu estava dizendo, porque a paciente vai ficar em decúbito ventral, tá? Ela fica deitada de barriga para baixo, e a cama desse exame, né, onde a paciente vai deitar ali no anteparo, ela tem um buraco, vamos dizer assim, um local onde a paciente vai deitar de barriga para baixo e a mama vai estar naquele local. Então as mamas ficam pêndulas e os braços não entram nesse local. Então a paciente fica com os braços para cima, deitado com as mamas encaixadas neste pequeno defeito da cama, vamos dizer assim. E assim fica por uns 40 minutos. Então, porventura, pode ser um exame desconfortável. Então, a paciente precisa estar ciente disso, ela precisa estar tranquila para entrar e não ter nenhum tipo de claustrofobia para fazer o exame, tá? Isso tudo precisa ser conversado para que não seja uma surpresa, para que ela esteja preparada para o exame e que consiga fazer de forma satisfatória, tá bom? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço!